Abra sua Bíblia comigo, lá no livro, na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, na carta aos Efésios. Eu quero ler do verso 14 ao verso 21. Eu enfatizei o versículo 20, mas por favor, abre para mim do verso 14 até o versículo 21, por favor. Por esse motivo dobro o meu joelho diante do Pai, do qual se deriva toda a paternidade nos céus e na terra. Oro para que, juntamente com suas gloriosas riquezas, Ele vos fortaleça no âmago do vosso ser, com todo o poder por meio do Espírito Santo. E que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade dessa fraternidade. E assim entender o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus. Aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que em nós age. 21. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e por toda a eternidade. Amém. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, por esta noite. Nós te louvamos, Senhor, pelo último culto que nós celebramos ao Senhor no ano de 2024. Eu creio que algumas famílias ainda vão estar orando ao Senhor, Papai amado, antes da virada deste ano, Senhor. Mas nós queremos agora, como igreja, dizer ao Senhor, Papai, que no nosso espírito há gratidão, na nossa alma há gratidão, no nosso corpo há gratidão por tudo que o Senhor nos concedeu viver em 2021 e em 2023 e está nos concedendo viver nessas horas que ainda faltam para terminar este ano. Agora, Senhor, nós queremos esta palavra que o Senhor colocou no meu coração, que ela seja profética, que o Logos do Senhor se revele em cada coração, fale de uma maneira poderosa, Pai, para que nós possamos sair daqui, Senhor, empoderados pelo Teu Espírito, desafiados pelo Teu Espírito e impulsionados pelo Teu Espírito para viver e nós irmos além em 2024, naquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. E o Teu nome, Senhor, continue sendo exaltado e engrandecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Quando o Senhor Deus chama Abraão para uma jornada com Deus, Ele disse a Abraão que o abençoaria com o objetivo de fazer de Abraão e de tornar Abraão uma bênção. Ele disse: anda na minha presença e ser perfeito, ser tu uma bênção. Os filhos de Deus, nós, eu e você, nós não podemos ser como o mar morto, mas a gente precisa tomar posse daquilo que Jesus disse. Aquele que crê em mim, rios de água vivas fluem do seu interior. Então eu e você, nós somos como rios de água viva em Cristo Jesus, fluindo, não é? Nós somos, na verdade, abençoados para abençoar. Isso deve fazer parte da nossa vida e o nosso objetivo de vida, o nosso propósito de vida como pessoas, filhos de Deus, é exatamente isso:
recebemos de Deus a bênção, nos tornamos uma bênção para abençoar pessoas e família. Isso faz toda a diferença, porque faz com que o propósito de vida não seja somente eu, você, mas o próximo, o outro, aquele que caminha conosco, aquele que está à nossa frente, aquele que está ao nosso lado, não é? É amar o próximo, abençoar esse próximo. Mas, amados, a não ser que nós morramos, há uma coisa que a gente precisa pensar nisso. A não ser que eu e você venhamos ou morramos, a gente não tem como escapar do amanhã, do futuro. Embora o amanhã não exista. Espera aí, pastor, como é que o senhor está falando que o amanhã não existe? O amanhã não existe e o futuro não existe. Para mim e para você não existe. A gente projeta. Quando o futuro chega, ele é presente. Então ele nunca existe. Ele é sempre um projeto. Ele é sempre o amanhã. Por isso ele não existe, ainda não foi criado, não é? Por exemplo, daqui a pouco você vai estar na sua casa com a sua família, eu espero que sim, ceando, ou você vai passear, você vai viajar, mas isso ainda não existe, isso ainda é um projeto na sua cabeça. Você está trabalhando, orando, acreditando, tomando posse de que isso vai acontecer, e vai acontecer em nome de Jesus, amém? Mas o amanhã não existe. O amanhã é uma projeção que a gente faz, o futuro também não existe, é uma projeção que nós fazemos, embora, não é? As pessoas falam, não, o futuro existe, então ok, então toque no futuro para mim agora. Toca no amanhã para mim agora. Traz o amanhã para mim agora. Traz o futuro para mim agora. Mostra para mim ele aqui. E não existe, ele é um projeto na sua cabeça, é um sonho que você tem, é algo que você trabalha para realizar e para trazer à existência, sim ou não? Mesmo que você não concorde, fala sim pela fé. Amém ou não amém? Não existe. Pastor, mas quando eu olho para a palavra de Deus, eu acredito que ela existe. Sim, pela palavra de Deus, pelos olhos da fé, eu também acredito nisso. Por isso que eu falo. Pelos olhos da fé do meu futuro, pelos olhos da fé do meu amanhã. Por isso que o nosso tema é ir além, e 2024 nós vamos além, nós vamos construir o ano de 2024. Deus ainda não criou o ano de 2024. O mês de dezembro de 2024, o primeiro dia de 2024, Deus ainda não criou. O primeiro minuto de 2024, Deus ainda não criou. Mas Ele é eterno. E Ele já sabe, porque para Ele o amanhã e o ontem é como hoje, é sempre a mesma coisa, porque Ele vive na eternidade. Mas daqui a algumas horas, o primeiro segundo de 2024, Deus estará criando e você estará desfrutando, nós estaremos desfrutando. A não ser que nós morramos, não é? A gente precisa entender que nós não temos como escapar desse futuro, desse amanhã. Isso é inevitável e Ele está esperando por nós. Não é o futuro que vem entre nós, somos nós que vamos até esse futuro que nós construímos. Ainda que o amanhã, como eu disse, não exista, é fato que nós o alcançaremos. Não tenha dúvida de que nós o alcançaremos se nós estivermos nessa vida. Portanto, nós devemos pensar assim no que ainda não existe, como se já existisse. E isso é o exercício da fé. Pensar no que não existe, como se já existe, pois cada segundo nós estamos vivendo o que ainda nós não havíamos vivido. A cada segundo nós vivemos o que ainda não havíamos vivido. E como nós fazemos para chegar lá? De forma leve. E como nós fazemos para viver o que nós esperamos? Ei, o futuro, e preste atenção no que eu vou falar, o futuro é sempre a colheita do que você semeou no presente. É sempre. É sempre. Pense num agricultor. Ele está lá arando a terra, ele está jogando a semente. Dali a alguns meses ele está colhendo o que ele plantou, mas aquilo é resultado de um presente que lá no passado, porque agora já é passado, quando ele está colhendo, ele lançou a semente. O futuro é sempre resultado do que você semeia no presente, do que você semeia no presente.
É sempre, sempre, sempre vai ser isso. Isso faz parte da vida. Às vezes até o que nós não semeamos, não é? Acontece, porque numa grande agricultura, numa grande plantação, por exemplo, o cara não plantou erva daninha, mas ela nasce junto. O cara não plantou uma grama estranha, mas ela vem junto. Ela faz parte do processo da vida. Mas aquilo que eu quero colher, eu vou plantar no presente. A vida é um constante semear e colher. Como que eu faço para tornar a caminhada mais leve? Como que eu faço para tornar essa caminhada mais fácil e possível de ir além? Como que eu faço? Óbvio que eu preciso exercer a fé, óbvio que eu preciso obedecer aos ensinos de Deus, mas existem algumas coisas nesse processo, nesse caminhar, não é, de fé em busca das coisas que eu desejo em 2024. E elas vão me preparar para alcançar essas coisas. Aquilo que eu faço, a forma como eu me comporto no presente, vai dizer se eu estou preparado para receber as coisas que Deus tem preparado para mim lá na frente. A primeira coisa que eu preciso fazer é celebrar as minhas conquistas com ações de graça. Tem pessoas que terminam o ano murmurando, terminam o ano reclamando, terminam o ano até mesmo blasfemando. Esse ano, meu ano foi uma droga, esse ano, meu ano foi de problema, esse ano, meu ano foi só de choro, esse ano, meu ano foi só de crise, de desemprego, disso e aquilo. E a pessoa termina o ano, não sabe celebrar suas conquistas. E quem não sabe celebrar conquista não pode conquistar mais. Nós temos que aprender a celebrar o que nós temos. Ainda que seja pouco, aprenda a celebrar o que você ganhou em 2024. Glorifique a Deus, exalte o nome do Senhor. Você pode chegar sem nada, mas você é um sobrevivente. Então você tem que celebrar a vida, porque você sobreviveu. Ah, pastor, eu passei o ano todo desempregado. Mas se você está vivo é porque você não morreu de fome. Se você não está nu é porque alguém te deu roupa. Se você está morando é porque alguém te arrumou uma casa. Então você tem o que celebrar. Nós precisamos aprender a celebrar o que chega na nossa mão. Precisamos dizer: Senhor, obrigado. Eu acho que é pouco, mas se o Senhor me deu isso, então é suficiente. Sabe o que chegou na mão de Jesus, quando uma multidão estava com fome? Alguns pães e alguns peixes. Enquanto os discípulos estavam lá, como é que a gente vai fazer? Ele pegou aquilo: Pai, eu te dou graça, Senhor, por esses peixes, eu te dou graça, Senhor, por esses pães, eu te dou graça, Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor providenciou isso aqui. Se fosse eu falava: Senhor, o que eu vou fazer com esse negócio para 5.000 pessoas comer? Mas ele não. Ele deu graças. Agora vão e repartam. Gente, a gente conhece o fim da história. A gente conhece toda a história. Mas imagine Jesus pegando um pedaço de pão dando para um discípulo, um outro pedaço dando para outro discípulo, um outro pedaço dando para outro discípulo, e assim ele distribuiu um pedaço para os 12, os pedacinhos do peixe. Ele falou: vai tirando um pedacinho de cada e vai dando. E ainda sobraram 12 cestos. Você conhece a história, mas o evento, a situação, será que Deus foi dando, começou a multiplicar pão? Claro que não. Deixa eu contar uma história para você. Nós estávamos lá no Maranhão e o pastor Antônio levou alguns saquinhos de salgadinho. Levou 25 ou 30 salgadinhos, um negócio assim. E aí ele falou assim: vão lá e chame todas as crianças, todas elas têm que vir aqui, que nós vamos distribuir salgadinho para todo mundo. Todas as crianças. E começou a chegar criança. Eu só ficava assim: 10, 20, 25. Chega uma hora que eu não parei de contar.
Eu falei assim, pastor, oi, não vai dar? A mulher dele falou assim, leva ela no carro, guarda, se não tem para todo mundo. E eu levei para o carro. Olha a minha incredulidade, eu levei para o carro. O pastor Antônio falou assim, pastor, o quê? Traz do carro, distribui. Eu falei, é hoje. Já comecei a me despedir de vocês. Eu falei, Senhor, levanta um outro pastor lá. E nós começamos, irmão. Fizeram um anel. E foi. Foi dando. E eu lá, Senhor, eu acredito. E eu acredito, mas eu estava assim mesmo. Senhor. Quando entregou o último, nós viramos o saco. Eu falei assim, Deus, não sobrou 12 cestos, mas todas elas pegaram. Como é que Deus fez isso? Mesmo que eu ficasse com a cabeça dentro do saco para ver a hora que eu não saberia. Mas esse é o Deus que faz. Nós começamos a bater palma, emocionados, chorar, porque Deus fez um milagre. Eu vi o milagre da multiplicação acontecendo ali na minha frente. Mas porque aquele homem deu graças pelo lanche que tinha. Sabe por que a gente muitas vezes não tem mais? Porque a gente não aprendeu a dar graças. A gente sabe muito bem murmurar quando a coisa não acontece. Mas dar graça a gente não dá. Senhor, muito obrigado, porque hoje eu estou comendo ovo. Mas eu sei que amanhã vem coisa melhor. Senhor, eu te dou graças porque hoje eu comi filé mignon, mas amanhã pode ser que eu não coma filé mignon, mas de fome eu não vou morrer. A gente precisa aprender a dar graças, a compartilhar. É uma coisa que eu acho muito interessante, que não é só dar graças. A gente precisa aprender a receber, celebrar e compartilhar. Tem gente que recebe, celebra, mas não compartilha. Se eu recebo, não é? Eu uso e eu não compartilho, eu sou mais morto, só sei receber, não sei dar. E ninguém tem muito que não precise, nem tão pouco que não possa compartilhar. A gente precisa aprender a receber, celebrar e compartilhar. Se em 2024 você quer ir além, você precisa aprender a receber, celebrar e compartilhar. Precisamos ter um coração menos egoísta. Aprender a compartilhar com as pessoas. E compartilhar, amados, não é só comida, não é só roupa. Nós precisamos aprender a compartilhar nossa história. E a história que eu estou falando de vitória, de bênção, e ter alguém ao nosso lado também. Nós precisamos aprender. Em 1 Tessalonicenses 5,18, Paulo diz o seguinte à igreja: dai graças em toda e qualquer circunstâncias, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em toda e qualquer circunstância, aprenda a dar graças. Nós precisamos aprender a agradecer a Deus por tudo. Se a gente não aprende a fazer isso, Salmo 100, verso 4. Salmo 100, verso 4 diz: entrai por suas portas com ações de graças e em seus átrios com hinos de adoração. Exaltai-o e bendizei o seu nome. Aprender, amados, a celebrar as nossas conquistas com ações de graça. Dizer ao Senhor obrigado, ter um tempo com Deus para orar em gratidão a Ele e sacrificar ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos dado. É muito importante quando a gente faz isso. A gente não pode ir só com a intenção de ter, mas aprender a dar graças. Tem gente que fala: eu conquistei por causa do meu esforço, eu conquistei por causa do meu trabalho. Se eu tenho, é porque eu suei. Mas quem te deu a saúde? Quem abriu porta de emprego para você? Quem te protegeu da violência desse mundo? Deus. Você tem motivo
para agradecer a Deus. Amém? A segunda coisa que você precisa fazer para avançar, para ir além de 2024, é tirar o peso das coisas ruins da sua mala. Tem gente que está começando o ano dizendo o seguinte: esse ano eu me vingo daquele miserável. Esse ano não escapa, esse ano eu pego ele, esse ano ele vai ver o que vai fazer. Eu morro, mas eu não vou desistir de fazer algo para ele. Cara, você já está entrando no ano com a corcunda, com um peso na mala, com um sentimento de vingança, com um sentimento de alguém que quer se vingar, quer descarregar nas costas de alguém, porque alguém te fez o mal. Essa mala está pesada, você está olhando para o chão, olha para cima. Não adianta ficar guardando mágoa, ressentimento, dor no coração, porque alguém te fez mal. Se alguém te fez mal, ele não conseguiu te destruir. Você está de pé, você está aí, você pode conquistar, você pode ir, você pode avançar. Para com isso. Para que ficar carregando isso? Para terminar o ano com um câncer, com uma gastrite, para terminar o ano com dor nos ossos, ficar doente, porque alguém te fez mal. Me poupe. Para com isso. Joga essa conta na cruz. O Senhor disse: minha é a vingança. Deixa com Ele. Mas alivia a sua mala. Este ano me magoaram. Abre a mala de 2023. Por favor, abre a mala, dá uma olhada lá. Você vai fazer uma viagem para 2024. Você vai maratonar no ano de 2024. Você vai viver novas aventuras. Talvez em 2024 você tenha que subir montanha, descer rios, passar por vales, enfrentar alguns desertos. Para que levar peso excessivo nessa mala? Mágoa é um peso excessivo. Ressentimento é um peso excessivo. Ódio é um peso excessivo. Falta de perdão é um peso excessivo. Isso vai impedir você de voar, vai impedir você de andar mais rápido, vai tirar a leveza da sua alma e do seu espírito. Você já vai entrar no ano disposto, preparado para falar: esse ano essa pessoa me paga. Paga o quê? Para que isso? O que você vai ganhar com isso? Pastor, o senhor não sabe o que aquela pessoa fez comigo. Eu perdi o emprego por causa dela. Lamento muito, mas não por você, por ela. Pastor, eu estou com esse problema por causa de fulano. Pastor, meu pai esse ano, minha mãe esse ano, minha esposa esse ano, meu filho esse ano, meu chefe esse ano. Para! Não teve nada de bom em 2024 para você? Na sua mala está cheio disso. Porque se a sua mala, a mala do seu coração estiver assim, desculpa, o Espírito Santo não está aí. O Espírito de Deus não pode atuar numa alma, num espírito assim. Não vá armado, se desarme. Deixa Deus trabalhar e guerrear as suas guerras. Deixa Deus lutar por você, mas não carregue esse tipo de peso, porque não tem necessidade. Hebreus capítulo 12, versículo 14 e 15 diz o seguinte: esforçai-vos para viver em paz. Segura um pouquinho, olha o que ele diz: esforçai-vos para viver em paz. Quem está me entendendo? Viver em paz não é fácil, é um esforço contínuo. Dá um trabalho. Viver em paz, às vezes, é você nem brigar para ter razão. É melhor você ter paz do que ter razão. Tem marido que vive em paz porque parou de querer procurar ter razão. E você sai dali com aquela sensação de que você foi perdoado. Amém? Aí você dá 2 passos, vai conversar com um amigo, e o amigo, você fala assim: não, eu não consigo perdoar aquela pessoa. Eu tenho pedido para Deus me dar graça para perdoar, mas eu ainda não consegui perdoar. Pois é, querido. Sabe aquela oração que você sai de lá leve, achando que Deus te perdoou?
Sim, que você não foi perdoado. Pastor, misericórdia, pastor, misericórdia. Como não foi perdoado? Porque a medida do seu perdão é a medida do perdão que você dá para aquele que te deve. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não peça a oração pedindo perdão a Deus, se você tem gente para perdoar, para liberar perdão. Porque vai ficar lá, está acumulando suas orações lá. Enquanto você não liberar perdão, Deus não pode te perdoar. Ele não tem como te perdoar. Porque o perdão que você recebe de Deus está ligado ao perdão que você dá a alguém que te ofendeu, que te magoou, que te machucou. Por isso você não pode carregar essa mala com você, esse peso com você, impedindo até mesmo de você ouvir a voz do Senhor. Mas existe um terceiro conselho que eu quero deixar para você passar para 2024 e ir além. Cultive tempo com Deus e com a palavra dEle. Nós vivemos num ritmo acelerado, nós vivemos num ritmo louco, e a gente não tem muito tempo, né? Parece que é meio inconcebível eu ficar no meu quarto sozinho. Senhor, dá a impressão de que a gente está no nível de loucura, né? Eu falando comigo para algumas pessoas, né? Aí você vai conversar com alguns estudiosos aí da psicologia, da psicanálise, de tantas outras coisas, e fala assim: você precisa aprender a conversar com você mesmo, falar com o seu eu. Cara, a única coisa em nós que precisa morrer é o nosso eu. Mas a gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Um dia um jovem estava no seu quarto e Deus falou com ele, não sabia, ele foi lá e falou: pois não, Senhor. Ele achava que era Eli que estava falando com ele. Ele fez isso durante 3 vezes. Na última vez ele falou assim: se você ouvir essa voz outra vez, diga: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E ele foi para o quarto, ele deita e dorme. De repente, Samuel, ele diz: fala, Senhor. E Deus então traz uma revelação poderosa para ele. Quanto tempo você para limpar seu coração com Deus, para ouvir a voz de Deus, para você tentar entender as coisas que acontecem com você? Há coisas que acontecem com você que você não consegue explicar, mas se você parar para ouvir Deus, e não é coisa, amados, desculpa o que eu vou falar para você, mas não é coisa de 5 minutos. Tem gente que chega para mim e fala assim: pastor, eu começo a ler a Bíblia, mas os primeiros 5 minutos me dá um sono, que quando eu vejo, já estou dormindo. Como é que ele vê que ele está dormindo? E aí eu não consigo. Sabe o que é isso? Isso é falta de treinamento na leitura da Bíblia. Mas eu, pastor que lê a Bíblia todo santo dia, os primeiros 15 minutos de leitura bíblica são os primeiros 15 minutos de uma luta miserável. Porque você não tem noção, passa tudo na minha cabeça. Hoje eu tenho que atender fulano, tenho que falar com fulano. Hoje o Gisele falou comigo tal coisa, hoje eu preciso falar sobre aqui. Até eu conseguir me concentrar na leitura da palavra, fixar minha mente naquilo, leva pelo menos 15 minutos. E você quer ler em 5 minutos, entender tudo, sair abençoado e pronto. Não é? Desculpa, querido, você fica na fila do McDonald's meia hora para esperar um lanche e leva mais 20 minutos para comer um lanche. Você quer comer a palavra de Deus em 1 minuto? Você quer digerir a palavra de Deus em 1 minuto? Para! Você passa o dia inteiro, isso é para quem faz isso, mascando chiclete. Quantas horas por dia você fica com um versículo pensando nele, ruminando esse versículo? Ah, pastor, desculpa, mas meu negócio é louvor. Estou só no louvor. Cara, louvor é bom, é maravilhoso,
mas o que te alimenta é a palavra de Deus. E o tempo de oração, Senhor, eu tenho algo para dizer para o Senhor hoje. Olha, Senhor, eu estou muito grato pelo tempo que o Senhor tem me dado, pela bênção que o Senhor tem me dado. Senhor, mas eu tenho que ir para o trabalho, em nome de Jesus, amém. Isso é diálogo? Cara, eu às vezes vou conversar quando eu vou conversar com a Gisele, que eu faço isso, ela fala, para, agora você vai me dar atenção. E ai de mim, se não der atenção. E eu estou com a vida em risco. E eu tenho que parar e eu tenho que ouvir. E se eu falar, agora eu estou falando. Aí depois eu falo. A gente ora, termina, levanta. A hora que Deus vai falar, talvez, sabe o que Deus vai falar para você? Não faça essa compra que você está querendo fazer. Não entre nesse emprego agora que você está querendo entrar. Não saia, não peça a conta desse emprego agora. Não troque de carro agora, não. Releva, tenha mais paciência com seu filho. Ele é novo, é inexperiente. Sabe, naquele tempo em que Deus vai começar a falar com você, você vira as costas e vai embora. E você já sai da sua sala, do seu quarto que você vê na frente, a primeira pessoa que você vê na frente, com quem você tem alguma demanda, você já sai gritando. Você não ouviu. Você não ouviu o que Deus tinha para falar. Nós falamos, Ele é Deus forte, conselheiro. Mas qual é o conselho que você pega dele? Às vezes você está com um problema com seu cônjuge. Você não sabe tratar com seu cônjuge. Mas no seu tempo com Deus, Deus vai ensinar você como é que você lida com isso. Pastor, Deus sabe como é que a gente lida com mulher? Sabe, foi Ele que criou. Se Ele não souber, nós estamos perdidos. Então, a melhor pessoa para aconselhar a gente é Ele. Então a gente precisa, amado, ter um tempo com a palavra de Deus. Coloque como propósito ler a palavra de Deus, um capítulo do Velho, um capítulo do Novo, classifique isso, mas tenha isso como uma disciplina diária. E tire um tempo para falar com Deus. Aprenda a andar em espírito, para que você receba conselhos que vão dar abertura, vão fazer coisas tremendas na sua vida. Ei, deixa eu falar uma coisa para você que é empreendedor, para você que é empresário, ouça o que eu vou te falar. Cara, eu não tenho nada contra coaching, mas ouça Deus, pelo amor de Deus. Ouça o que Ele tem para você. Aprenda a ouvir conselho do céu. Direcionamento do céu para a sua vida. Pare para ouvir o que Deus, como que eu vou empreender nesse negócio? Como que eu vou fazer nisso? Como que eu vou fazer aquilo? Senhor, de que maneira que eu vou conduzir isso? Deus é conselheiro e Ele sabe como fazer. Ouça a voz do Espírito de Deus. Gênesis 17:1. Deus disse para Abraão: Abraão completou 99 anos, e o Senhor lhe apareceu e declarou: Eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser íntegro. Se queremos isso, é andando na presença de Deus. Amado, Deus tem cura para nós, que embora seja importante o psicólogo, Ele não tem, que embora seja importante o psicanalista, Ele não tem, que embora seja importante o pastor, Ele não tem. Quem tem a cura para a nossa alma, para o nosso espírito é o Senhor.
E se a gente tem intimidade com Ele, anda na presença dEle, Ele vai aplanar as nossas veredas, vai tirar os buracos do nosso caminho, vai nos mostrar como caminhar segundo a vontade e o padrão dEle. Nós não podemos nos iludir com as coisas que estão aí fora. Nós somos a luz do mundo e o sal da terra. A nossa comida é diferente. O nosso estilo de vida é diferente. O nosso comportamento tem que ser diferente. O nosso cheiro é diferente. Nós somos o bom perfume de Cristo. A gente não pode querer fazer, sabe, as coisas. Você liga a televisão hoje, se você vai ligar a televisão, chegar na sua casa, você vai ver, tem um monte de vidente que dá o conselho. Você precisa pular 7 ondas. Pula uma assim, outra assim, pula assim. Vai você fazer 1000 micagens. Pula 7 ondas. Desculpa. Nada contra a cor. Tem crente que não se veste de branco o ano inteiro, mas no último dia do ano se veste de branco. Parece um iceberg andando pelo meio da rua. Mas se veste de branco. Por que não se veste de vermelho? Ah, porque vermelho é negócio da pombagira. Não, vermelho para mim representa o sangue do Cordeiro. Até porque o sangue de Jesus não era azul, era vermelho. Mas você vê como tem coisas que entram na nossa mente. Tem gente que fala assim, hoje eu vou comer sopa de lentilha. Por quê? Porque sopa de lentilha traz prosperidade. Administra mal as suas contas. Administra. E depois você joga num prato de lentilha lá, os olerites lá e as contas lá para ver. Nós somos apegados a isso, gente. Pastor, eu estou dando as costas para 2023. Mesmo que você não queira, você vai dar, porque ela vai ficar para trás de você. Mas aprenda a ouvir a voz de Deus. Deus lança desafios para nós, que parece absurdo aos nossos olhos. Mas quando Ele está à frente, amados, o mar vai se abrir. O Jordão vai se abrir, o sol vai parar, a lua vai parar, a chuva vai cessar, o deserto vai florescer, mas ele tem que estar à frente. Se ele estiver à frente, as coisas são diferentes. A gente tem que aprender a ouvir a voz de Deus, amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, ouça a voz de Deus. Fala, tira tempo, investe tempo na palavra de Deus. Outra coisa, cultive bons relacionamentos. Pastor, o que é um bom relacionamento? Cultive bons relacionamentos. Você sabia que relacionamentos são portas que se abrem? São oportunidades que nós ganhamos? Às vezes tem pessoas que entram na igreja como agente secreto e saem como agente secreto. Um dia o irmão chegou e falou assim, pastor, eu entrei na sua igreja, mudo e saí calado, ninguém falou comigo. Eu falei, e você falou com quem? E você falou com quem? Aprenda a cultivar bons relacionamentos. Gente, relacionamentos são como gemas, são como diamantes. A gente precisa aprender a cultivar, a estar mais próximo dos irmãos, um do outro. Ah, pastor, tem uns irmãos aí que são, sabe, tipo assim, irmão de José. Vendem a gente. Sério, cara? É verdade. Eu vou falar uma coisa para você. Se Deus tiver para mim o mesmo futuro que tem para José, é que os meus irmãos me vendam. Podem me vender. Porque José foi vendido, em 13 anos chegou o primeiro ministro do Egito. E os irmãos estavam lá pedindo socorro para ele, pedindo comida para ele. Não tenha medo de ser traído. Só tenha medo de não amar. Não tenha medo de ser traído, só tenha medo de não perdoar.
Porque se o nosso Jesus foi traído, por mais que você se proteja, um dia ou outro alguém pode fazer uma coisa que você não goste. Mas existem bons. Aí tem gente que fala assim: eu não me relaciono com ninguém, porque eu já tomei muita bordoada. Uma vez eu encontrei uma jovem e falei: pastor, eu decidi que eu não amo mais. Arrumei 2 namorados e me enganaram. O primeiro te enganou e o segundo você deu uma chance de te enganar? Você não aprendeu nada com o primeiro? Pastor, o senhor não está entendendo. Eu fui traída. Querido, desculpa, eu sempre falo isso. Quem não quer ser meu amigo, perde, porque eu sou um cara legal. Não é, Karina? Eu sou um cara legal. Eu gosto. Eu sou de poucos amigos, mas eu tento me relacionar com todo mundo. Pastor, o senhor já tomou bordoada na vida? Não é que eu tomei, eu tomo de vez em quando. Mas eu não vou deixar de me relacionar com pessoas que são boas, que acrescentam na minha vida, que são amigos, que oram por mim, porque alguém me feriu. Eu não vou me fechar e virar as costas para oportunidades que se abrem, porque alguém me feriu. Eu não vou começar a andar sozinho, porque já me feriram. Querido, uma corda de 2 dobras não se quebra facilmente. É melhor que sejam 2, porque se um cair, o outro levanta. A gente precisa disso. Igreja é lugar de relacionamento. Sabia disso? Não tenha pressa de ir embora. Por favor. Termina o culto, vai conversar com um. Como é que é seu nome? Ah, meu nome é Pafúncio. Bonito nome, hein? Que legal. E o seu? Ah, o meu é Felisberto. Maravilhoso esse nome. Dê um sorriso para a pessoa. Pastor, o senhor é invocado desse jeito e fala para dar sorriso. Mas eu sou invocado só para assustar, entendeu? Aí quando a pessoa chega, oi. Mas a gente precisa, sabe? Bons relacionamentos, eu mando embora a depressão, mando embora a ansiedade, eu mando embora a angústia, mando embora a solidão. Bons relacionamentos, amado, acrescentam sobre a nossa vida. Bons relacionamentos trazem bons conselhos. A gente precisa disso. Nós somos igreja, nós somos um corpo. A gente não pode, sabe, entrar nessa vibe de, olha, eu assisto o culto pela internet porque eu não suporto me relacionar com os irmãos da igreja. Isso é uma confissão de quem vai para o inferno, sabia? Misericórdia. Eu cultuo a Deus pela web, porque eu não suporto me relacionar com crente. Essa pessoa está dando uma declaração de que ela vai para o inferno. Por quê, pastor? Porque ela não vai ficar só com Deus lá na eternidade. Ela vai ter irmãos para se relacionar. Como ela odeia, o que ela vai fazer lá? A gente fala muita bobagem, porque não pensa. E o mundo espiritual ouve tudo, porque não é surdo. Ah, eu não suporto esse irmão, mas é seu irmão. Deixa eu contar uma história para você. Um dia, o irmão chegou para mim e falou assim: pastor, o que o senhor acha? Estourou um escândalo de uma igreja, mas um escândalo absurdo, aí de um escândalo feio. Falou: o que o senhor acha disso? O senhor acha que isso aí, esse cara não é meu irmão, não pode ser meu irmão. Eu contei uma historinha para ele. Falei: quantos irmãos você tem? Ele falou assim: eu tenho mais 2. Falei: então, cara, olha só, vocês são em 3, não é? Um irmão seu é honesto, é íntegro, é um cara extremamente legal, bom marido, bom pai, não é? Sim, é um cara fantástico, sempre honesto, sim. O outro é um calhorda, um safado, um adúltero, um prostituto, um mau caráter, deve até para o capeta e tudo isso. E aí, qual deles é seu irmão? Ele falou: os 2. E do qual deles você se orgulha mais? Do outro. Falei: então, tem irmãos que eu não tenho muito orgulho de tê-los como meu irmão, mas é meu irmão. E quem pode mexer com ele é nosso pai, não eu. Quem entendeu?
Existem cristãos por aí que eu não tenho orgulho de tê-lo como cristão. Se eu pudesse falar, eu falei assim, cara, mas ele fala, mas eu tenho Jesus na minha vida. Então tá bom, que Jesus tenha misericórdia dele e de mim, porque eu estou com vontade de socar. Mas eu não posso fazer nada. Existem pessoas das quais a gente não se orgulha. Mas se ela professa Jesus como Senhor e Salvador, é Ele quem vai cuidar dela, não eu e nem você. Quem está me entendendo? Mas eu preciso cultivar bons relacionamentos. Existem pessoas boas e eu não posso medir as pessoas por causa de um mau elemento. Por causa de um crente que deu um mau testemunho. Porque, por exemplo, todo pastor é ladrão e todo padre é pedófilo. Isso é verdade? Não. Eu não sou ladrão e nem todo padre é pedófilo. Então todo crente não presta? Você aceita isso? Não, porque senão você está fazendo parte do pacote. A gente precisa cultivar relacionamentos, amém? Amém ou não amém? Parar de ter uma vida solitária, uma vida às vezes afastada do corpo de Cristo, da igreja, das ICs, porque alguém te feriu, porque alguém te fez mal, porque alguém falou mal de você. Cara, a melhor coisa que existe nesse universo é quando alguém falar mal de você e for mentira. É a melhor coisa. A melhor coisa. Certa feita, perguntaram, o discípulo perguntou para o filósofo, vou contar assim porque eu esqueci o nome. Não sei se é Sócrates, não me lembro agora. Estava condenado à morte, e o discípulo dele falou assim, Senhor, eu não entendo. Eu não entendo. O Senhor é um homem bom, o Senhor é um homem íntegro, o Senhor é um homem direito, o Senhor é alguém que tem trazido muitos ensinamentos para nós, e o Senhor foi condenado à morte por causa disso. Não é justo, isso é uma injustiça. E ele falou assim, meu discípulo, mas você queria que eu morresse com justiça? A melhor coisa que tem é quando a gente passa pela morte de forma injusta, porque alguém nos mandou em injustiça. Porque imagina, não, ele vai morrer porque ele é ladrão, porque ele é assassino, foi condenado à morte e merece morrer. Que glória há nisso. Mas quando falarem mal de você, e você não dever, ainda que joguem o seu nome no lixo, o Senhor cata de lá e Ele te coloca nas alturas, porque Ele sabe quem Ele é, quem você é. E você sabe quem você é. Agora não se retraia, não tenha medo. Não tenha medo. Se você tem uma vida íntegra, as pessoas vão falar. Por quê? Que graça tem falar mal de uma pessoa má? Que graça tem falar que o cara é ladrão se ele é ladrão? Como é que você difama um ladrão? Você é um ladrão. Ele fala, eu sou. Você é um assassino? Eu sou. Você não presta. Opa, peraí, mas eu valho sim. Você acha que eu não presto, mas eu presto. Eu posso até cantar. Você não presta, mas eu te amo. Amém, amados? Quem está me entendendo? Fala para a pessoa, este ano eu quero caminhar mais contigo. Estou quase terminando. A minha previsão era terminar 00:30. E por último, sonhe, visione e profetize para trazer a existência. Querido, só realiza quem sonha, só realiza quem visiona, só realiza quem profetiza sobre a vida dele. Só assim você consegue fazer isso. Se você tem um sonho, visione esse sonho, traga à existência esse sonho, trabalhe, planeje, ore, busque o Senhor, mas acredite que Deus te deu um sonho e você pode realizá-lo. Você precisa entender isso. Muitas pessoas, eu não consigo, e nem sonham, não conseguem visionar aquilo que elas podem conquistar.
elas exercem uma fé morta. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim vai se levantar em meu favor. Não é Deus quem tem que se levantar, é você que tem que permanecer de pé nele, porque ele já se levantou em seu favor. Acredite. Ninguém tem mais interesse em ver você prosperar, crescer e avançar para exaltar o nome dele do que Deus. Mas seja sábio, seja inteligente. Sonhe, visione, imagine, traga à sua mente o que você quer conquistar. O que eu preciso fazer para conquistar esse sonho? Talvez eu tenha que trabalhar 2 horas a mais, talvez eu tenha que estudar um pouco mais, fazer uma especialização nessa área, tenho que economizar tal coisa, tenho que guardar um pouco mais de dinheiro. É assim que se constrói sonhos. É com trabalho, com oração. Tem gente que fala assim: pastor, eu tenho sonho. Eu conheço gente há mais de 40 anos que está contando para mim o mesmo sonho. Um dia Deus vai fazer. Se Deus me deu um sonho, é porque Ele quer que eu realize. Um dia o anjo do Senhor chegou perto de um rapaz e falou assim, vou fazer na nossa tradução, tá? E aí, agraciado do Senhor. O cara olhou do lado assim. Eu? Sim, você. Eu, agraciado do Senhor. Você não sabe o que está acontecendo com a minha família. Nós somos prisioneiros do inimigo. Aqui a gente planta. O cara vem e destrói tudo. Os caras vêm com aqueles cavalos, com aqueles camelos, com aquelas carroças, e acabam com tudo. Eu estou aqui batendo um trigo aqui para guardar e esconder, porque os caras daqui a pouco vão vir com tudo aqui. Eu tenho aqui na minha cabeça a época que Deus fazia coisas grandes, que os nossos pais contavam, de coisas tremendas. Eu tenho aqui na minha mente, ele contando para o anjo do Senhor, e você não tem noção, mas olha agora aqui, o anjo falou para ele assim, cara, vai nessa tua força e livra o teu povo. Eu? Mas eu sou o menor da minha tribo, o menor da minha família. Vai, eu sou com você, mas pode ir. E ele foi. Ele estava sozinho. Ele falou, não, leva teu servo. Pode levar a pura com você, leva a pura com você. Chama o povo. Veio 30 mil, não quero. 10 mil, não quero. 3 mil. Não, 300. Para você não dizer que foi na sua força. Ele vai e ele vence os inimigos. Mas Deus falou para ele, vai nessa tua força. Homem valente. Cara, a gente ouve essa palavra num culto, a gente pula, a gente vibra, parece que a gente toma uma dose de energético e vai. Quando chega na segunda-feira, a gente olha para o problema e fala, esse pastor não sabe de nada. Eu nem vou naquela igreja que eu só saio de lá machucado. O meu Deus, que é o seu Deus, é aquele que pegou a terra que era sem forma e vazia e colocou o caos em ordem. Sim ou não? Ele pode pegar o caos da sua vida e transformar tudo e colocar em ordem. Ele pode pegar o caos da sua casa e colocar em ordem. Ele pode mudar a sua história. Eu já falei isso e vou voltar a repetir. Grave o que eu estou falando. Grave o que eu vou falar para você. Deus não muda a história de ninguém. Quem ouviu o que eu falei? Pode me chamar de herege, mas espera eu terminar. Deus não muda a história de ninguém. Mas Deus transforma pessoas. E pessoas transformadas, cheias do Espírito Santo, mudam a sua história na força do Senhor. Você está entendendo, sim ou não? Quando eu confio nesse Deus, Ele é comigo, e Ele fala, pisa que o mar vai se abrir, avança porque eu sou contigo, reconhece, Ele fala, me reconhece em
todos os seus caminhos. Gerson, me reconhece em todos os seus caminhos, e eu endireito todas as suas veredas. Isso é Provérbios. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará todas as suas veredas. Mas, cara, não tem como, se você não suar, não trabalhar, não sonhar, não visionar, não profetizar, não sair à luta, não vai. Quando nós entramos nesse lugar, misericórdia, misericórdia, 1000 vezes misericórdia. Quando quem trabalhou aqui desde o começo? Então falei bem alto, misericórdia. Nossa, essa misericórdia de vocês aí, até eu estou pedindo agora para mim. Isso aqui estava horrível. Horrível. Isso aqui era um covil de capeta. Os banheiros horríveis. Um negócio assim, um negócio era. Mas entraram homens e mulheres cheios da unção de Deus e fizeram isso que você está vendo. Sabe por quê? Porque é isso que Deus faz. Pastor, eu estou precisando fazer uma mudança na minha casa. Ora, o Espírito de Deus vai te encher e começa a fazer a mudança lá. Mas sonhe, visione, profetize e realize em nome de Jesus. É assim que nós vamos além. É assim que a gente avança. É assim que a gente conquista, meus amados. É desse jeito. Não é na força do nosso braço. Sabe, o Senhor disse para Jeremias um dia, falou assim, eu estou muito cansado, eu estou muito cansado, estou muito cansado. Deus falou assim, Jeremias, você está cansado porque você está andando a pé? E quando você tiver que correr com os cavalos? Porque quanto mais você cresce, mais a vida exige de você. Se você tem medo das exigências que a vida vai te dar, vai te pedir, então pare onde você está e não cresça mais. Mas quem não cresce está morrendo. Quem não evolui está morrendo. Não dá para parar. 2024 é o ano de você ir além. Eu profetizo sobre a sua vida. 2024 é o ano da sua conquista. 2024 você vai chegar em casa e vai falar assim, Senhor, eu estou desenterrando o meu sonho. Eu estou agora transformando. Sabe que esse meu sonho vai virar uma missão. E o teu nome vai ser glorificado, porque eu vou realizá-lo. No final de 2024, você vai falar para nós o que foi que Deus fez com isso. Porque se você quiser e você se esforçar, eu não tenho dúvida de que Deus vai fazer. Pastor, e se meu sonho não se realizar? Se esse sonho não se realizar, Deus arranca ele e coloca outro e fala assim, olha, esse aqui não é o sonho que eu tenho para você, é esse aqui, e vai ser melhor do que o seu sonho. Sabia? Vocês sabem qual era o meu sonho como pastor? Vou falar para vocês. Eu sou do interior, eu vim lá do litoral, né? Eu era surfista sem surfar, então você já entende, né? Mas o meu sonho era o seguinte, eu falei, Senhor, eu sempre quis ser pastor, eu falei, Senhor, eu quero ser pastor, uma igrejinha, pequenininha, pastorear, e eu lá orava, Senhor, eu quero ser assim, 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 e eu estava nessa igreja. Um dia Deus, nada contra ela, muito pelo contrário, pense num pastor que tem gratidão, porque o que eu cresci ali foi coisa tremenda, e ela está lá, louva o Senhor, engrandece o Senhor, ganha muitas almas para Jesus, foi ali que eu encontrei Jesus e cresci em Jesus, mas esse era o meu sonho. Um dia o Senhor falou assim, não é isso que eu tenho para você. Então Deus me levou a conhecer a Gisele. Essa pequena, grande mulher. E aí eu fui para lá, para Batista. Da Batista, Deus me trouxe para o que eu estou vivendo hoje com você. Mas isso aqui não era o meu sonho, mas era o sonho de Deus. É melhor do que o meu ou não é? Porque os sonhos de Deus são maiores do que os meus. Os sonhos de Deus são maiores do que os seus. Amém ou não amém?
Coloque-se de pé, por favor.